Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Greencast. E hoje o nosso tema é sobre comer, treinar e gerar, a tríade da maternidade saudável. Então eu quero apresentar para vocês aqui as nossas convidadas. Antes disso, falar do nosso estúdio aqui, o Rubiex Studio. Você que é profissional liberal, empresa que está interessado em gravar conteúdos para todas as redes sociais, para o YouTube. Então, procura nosso estúdio, tenho certeza que vocês vão estar sendo bem recebidos aqui para fazer o conteúdo que te interessar, para que você possa alavancar a tua empresa, teu segmento de serviço. Então fica a dica aí para você. Então vamos lá, pessoal, começando aqui a apresentação. Amanda, né? Amanda Stanislau, ela está aqui com a gente. Amanda tem 40 anos, é mãe do Pedro, de 2 meses. Formada em publicidade e propaganda, trabalhou por muitos anos como apresentadora de TV, influenciadora digital desde 2008, olha, faz tempo, hein? Faz tempo. E hoje em dia trabalha numa agência de publicidade na área de atendimento, né, MES, comunicação, também como servidora pública na área de marketing. Então, seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Tom. Obrigada mesmo. Tu falou que faz tempo, né? Mas eu era blogueira, ainda era blogueira, né? Que agora é digital influencer. Ainda era blog, né? Não era, agora tudo é no Instagram, mas faz tempo mesmo. Mas eu tô muito feliz de participar aqui do podcast, um papo super legal. É sempre muito engrandecedor a gente aprender uma com as outras, trocar experiências, e é isso. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Legal. Quem tá aqui com a gente também é a Neiane Ximenes. A Neiane também é formada em Direito, né, empresária, tem uma loja de aluguel de vestidos, não é isso? A Miti Couture, e também é influenciadora, né, no mundo fitness. Pelo menos antes de engravidar, a vida seguia em torno disso, né? E agora tava na corrida da musculação e vai contar um pouquinho da história dela aí nesse período que ela tá vivendo hoje. É um prazer enorme estar aqui com pessoas especiais, com esse tema tão relevante. Estou ansiosa pelo nosso bate-papo. E aqui do meu lado, não menos importante, né, a Lucília Medeiros. Lucília, que é nutricionista, né, especialista em fertilidade e gestação. Então tem tudo a ver. É o que a gente vai conversar aqui hoje, a presença dela. Seja bem-vinda. E também é mãe de 2 filhos, né? Então seja bem-vinda, Lucília. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês e falando do assunto, para mim, mais apaixonante que existe, que é gestação e maternidade. Coisa boa. Filhos não, filhas, né? Duas meninas, é isso aí. Então vamos lá, vamos começar aqui com a Neiane. Queria fazer uma perguntinha para ela, para a gente iniciar. O que mais te surpreendeu até agora nesse período gestacional? Estava até comentando, né? A gente estava conversando ali nos bastidores antes de dar início, que o que mais me surpreendeu foi a gestação no todo, porque eu imaginava que eu ia ser uma gravidinha extremamente ativa, gente. Eu era uma pessoa que treinava, eu ia pra academia, passava 2 horas, e antes disso, 5 da manhã eu já tinha ido correr na beira-mar 15 quilômetros, né? Então, eu era uma pessoa, assim, realmente muito ativa, me alimentava muito bem, pesava todas as comidas, né? Contava caloria, já tive fase até de ter agendinha contando caloria. Então, quando eu engravidasse, eu tinha certeza que só ia continuar, né? Provavelmente ia moderar mais os treinos, mas eu ia continuar esse lifestyle de saudável, né? De treino, alimentação saudável, enfim. E veio tudo diferente. Comecei início da gestação passando muito mal, abusei das minhas comidas, veio aquele período de dezembro, janeiro, fui parando de treinar, e aí foi só ladeira abaixo, adoeci, enfim, caos, né? Assim, foi totalmente diferente do que eu esperava. O que mais me surpreendeu, né, foi isso. E uma surpresa também de um amor imensurável, cada mexidinha aqui que eu sinto é um paraíso, é um céu na terra. Legal. Amanda já tá com um bebê agora recém-nascido, né? 2 meses, está no período de amamentação. Conta pra gente como é que tá sendo essa trajetória, né? Como é que foi a tua gestação, né? De forma resumida, mas o principal, para ser diferente até do que ela trouxe já de experiência, mas contando a tua, que é individual, como é que tá sendo os primeiros meses de amamentação? Tá, eu vou tentar voltar um pouquinho, né, e já contar um pouquinho da minha história, que eu tô com 40, mas eu engravidei com 39, então foi bem rápido, com 1 mês e meio que eu parei de tomar o anticoncepcional, eu engravidei, né, fiquei até surpresa, que eu pensava assim, não, vai demorar, acho que dá, até desintoxicar meu corpo desse remédio que eu tomo há tantos anos, e eu me surpreendi, então, né, ponto positivo, eu sei que cada caso é um caso, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de me alimentar bem, de me exercitar bem, talvez eu acho que isso possa ter ajudado também, né, não sei. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, eu tive a sorte de ser uma gestação muito tranquila, porque eu não enjoei nada.
E não peguei também abuso de nada, foi super tranquilo. E tentei me exercitar, né? Eu contratei uma personal que é própria para gravidinhas, até porque eu tinha muito medo eu não sabia o que podia, o que não podia. E o nome dela é Nisa, ela é maravilhosa. E aí a Nisa me deu esse suporte, até porque também, por mais que eu me exercitasse antes, eu fiquei muito preguiçosa durante a gestação. E eu consegui treinar mais ou menos até o 8º mês. No finalzinho eu já não aguentava mais, a barriga pesando muito, fiquei mais preguiçosa, mais sonolenta, mas consegui até muito, né, ao meu ver. E foi isso, até agora tá sendo bem tranquilo. Aí a tua pergunta era se como é que faz a gestação. Depois e o pós nasceu também, agora, como é que tá sendo esses primeiros meses? Pois é, uma coisa que eu senti muita falta foi da corrida, né? Porque eu fazia musculação e corria antes de engravidar. E aí, durante a gestação, o meu médico ele é muito conservador e falou, Amanda, os 3 primeiros meses você não pode treinar. Isso aí é muito de médico para médico, o meu ele preferiu não. E aí eu não treinei esses 3 primeiros meses. Depois foi que eu comecei a treinar. E a corrida ele disse que não podia, por causa do impacto e tal. E é até um assunto bem polêmico. Tem uns médicos que dizem que pode, outros que não pode. E aí eu preferi não correr. Então só caminhada e musculação. E aí agora já voltei a treinar aos pouquinhos. Tô começando a treinar de novo, mas não posso correr também ainda. Tô só fazendo caminhadas. Eu acredito que depois de uns 3 meses, eu tô com 2 meses que eu tive o Pedro, né? Acho que depois dos 3 meses, porque tem a história da diástase, que a barriga, o abdômen tem que estar bem fortificado. Uma coisa, eu não vou saber explicar tão bem como um especialista, mas foi o que eu soube, que tem que esperar um tempo para você poder correr de novo, porque senão pode piorar a diástase. Então, eu preferi não correr esse risco e eu tô evitando a corrida, que é algo que eu amo, tô sentindo muita falta, mas tudo no seu tempo. Sim. Vamos aproveitar aqui para puxar esse gancho, falar um pouquinho com a nossa nutricionista aqui, com a Lucília. Reforçando, lógico, a importância, né, da atividade física nesse período gestacional. A gente sabe da importância, mas existe essa divergência realmente. Eu acho que cada caso tem as individualidades. A gente sabe que cada gestação ela é única, né? Então tem que buscar amparo profissional, né, dos mais diversos, né? A gente buscar realmente expandir as informações para pessoas que realmente vão entender sobre aquele determinado assunto, mas hoje é meio que batida a importância de treinar. Quem já treina, continuar treinando, e existe aquela ideia, né, que a Lucília pode falar um pouquinho também, que nos 3 primeiros meses o risco maior de aborto, então não é tão indicado treinar nos 3 primeiros meses, depois voltar a treinar, até para quem já treina, né? Então, assim, cabe buscar mais informação sobre isso realmente, para que possa ter uma informação mais direcionada. Aproveitando, falar um pouquinho disso e também sobre os benefícios, né, de um plano alimentar nesse período, qual a importância de estar realmente se alimentando bem, praticando atividade física para o bebê e para a mamãe. Sim, eu costumo dizer que a área que eu trabalho, ela, apesar de ser uma área deliciosa, ela é uma área mais inovadora, assim, né? Ela é conhecida de forma muito superficial. E aí as pessoas que buscam treino e atividade física, elas estão, a alimentação, a nutricionista, elas estão principalmente focadas em acompanhamento de peso. Mas o que a gente sabe hoje é que vai muito além disso, né? Então, por exemplo, aí, falando aí do exercício físico durante o primeiro trimestre, é fundamental para a formação da placenta, né? E a placenta é o órgão que vai nutrir esse bebê, tanto passar nutrientes, passar oxigênio. Então, quando eu tenho uma placentação melhor, a chance de eu ter complicação na gestação é muito mais baixa. Então, hoje em dia a gente sabe que não é mais um equilíbrio, não treinar ou treinar, né? São totalmente diferentes. A gente sabe que treinar tem aí todos os prós a favor, né? Então é importantíssimo treinar desde o começo. Agora, óbvio, se a pessoa era sedentária, ela precisa realmente ter um cuidado maior. E diferente do que se pensa, esse treino pode ser um treino moderado para aquelas pessoas que já estão fazendo atividade aí. Só tem que ter cuidado ali com a frequência cardíaca, com o ambiente arejado, um profissional, né, especialista na área para orientar. Mas a gente sabe que hoje que os benefícios do treino dentro da gestação são muito maiores do que a prevenção de não treinar, né? Isso muda de médico para médico, mas como que eu digo, tem que procurar o profissional da área para você ter certeza, ter esse respaldo aí. E em relação à alimentação,
também é muito diferente. Antigamente a gente acompanhava a gestante, a gente fazia um acompanhamento de peso e entendia aí que se essa gestante estava bem ou não pelo peso que ela ganhava e pelo que ela comia, basicamente. Hoje em dia a gente tem um acompanhamento muito mais direcionado, onde a gente acompanha o bebê e a gente sabe que esses nutrientes que são passados ali via alimentação e via suplementação, eles estão diretamente relacionados à saúde dentro da gestação e à saúde desse bebê. Então ali, por exemplo, uma mulher que tem cansaço, que tem todos aqueles sintomas que são ditos normais, muitas vezes eles não são normais e eles são consequências aí de carências nutricionais. E isso vai gerar todo o impacto na saúde dessa criança ao longo de toda a vida, né? O estoque de ferro, por exemplo, de um ser humano é feito no 3º trimestre da gestação. Então, se essa gestante não tem ferro, esse bebê não terá ferro, né? Um exemplo básico. Mas hoje é visto de forma muito diferente e de forma muito mais precisa, a gente pode dizer assim, onde a gente consegue, dentro do acompanhamento nutricional, direcionar, por exemplo, uma alimentação e uma suplementação para um bebê que está em risco, por exemplo, na restrição de crescimento, para um bebê que é GIG, né, que é muito grande, porque essa mãe tem uma diabetes gestacional. Então, hoje, tanto na parte da nutrição quanto na parte do exercício físico, esse conhecimento é muito mais amplo, é muito mais direcionado e muito mais gostoso também de trabalhar, né? Então, é fundamental aí, se você está gestante, ter todo esse suporte ou ir buscar esse conhecimento para ter uma gestação mais saudável. Eu tenho até o gancho, né, da fala da Amanda, que assim, esse excesso de informação hoje na rede causa muitas dúvidas, né, com a questão principalmente da atividade física voltada para gestante. Por exemplo, eu treinava para fazer minha maratona, né, geralmente assim, minha planilha era de 40 a 50 quilômetros por semana, enfim. E a primeira coisa que o meu médico pediu foi... por favor, não corra nesse primeiro trimestre, né? Que geralmente são as 12 semanas, os 3 primeiros meses, enfim. E manter a atividade física, musculação, muito importante, tudo mais corrida eu não indico realmente, porque é um exercício de alto impacto, tem a ver com a pelve, enfim. E ao mesmo tempo que o meu médico fala isso, você olha assim ao redor, principalmente na rede social, tem várias grávidas correndo, tem até na minha assessoria, tem uma que assim, descobriu a gravidez, seguiu correndo a planilha normal, com velocidade, né, enfim, e aí você fica muito confuso do que você segue, de onde você procura informação, porque muitas pessoas, até, né, do mesmo ramo, têm essa divergência de opinião, é um pouco complicado isso, assim, principalmente nessa fase da gestação. Quando a gente fala sobre isso, né, tá muito relacionado a você procurar um profissional especialista da área, né, porque eu mesmo sou profissional de educação física, mas não trabalho com gestante, então não é a minha especialidade. Normalmente, quando eu recebo algum cliente que me procura nessas condições, algum cliente, eu direciono 2 profissionais que eu tenho aqui já em Fortaleza, são referências, então acho que vai muito disso. Às vezes, o profissional, ele quer dar uma opinião, muitas vezes, sem ter o conhecimento específico daquilo, porque a nossa área, pelo menos do treinamento físico, ela é muito abrangente. Você vai olhar um universo extenso e grande. Cada vez mais hoje a gente está buscando especialidade em cada coisa, né? Tem um especialista em emagrecimento para mulheres, tem um cara que é especialista em hipertrofia masculina, de homens com mais de 40 anos. Então, cada vez mais nichado o conhecimento do profissional, que aquele conhecimento é especialista. Conhecimento básico generalista todos vão ter. Então, muitas vezes a divergência pode ser por conta disso, né? Do profissional, às vezes, que não tem um conhecimento e numa medida conservadora pede para não fazer, ou então seguir a orientação do médico, porque se acontece alguma coisa, ele pode acabar se tornando um corresponsável, né? Porque ele indicou para me fazer e teve um problema na gravidez. Então, acho que está muito mais nesse sentido do receio, por falta de conhecimento, né? Ou muitas vezes o cara que não liga muito, né? Que não está preocupado, não, faz que não tem problema, pode fazer. Então, acho que cabe muito buscar um profissional que tem um conhecimento específico da área, não só no treinamento, como também na parte nutricional, né, Lucília? É o que eu sempre falo, né? É a história do cada macaco no seu galho, né? Muitas vezes a gestante, ela se direciona muito ao médico, que é muito importante. Mas às vezes esse médico, ele não tem aquele conhecimento, tanto nutricional quanto do exercício físico, e muitas vezes ele vai se opor sem ter o embasamento, né, de forma tão fiel ali. Então, é importante procurar um profissional da área e um profissional que trabalha
trabalhe nessa área, porque a gestação, ela é diferente de todas as áreas, né? É uma fisiologia totalmente diferente. Então, ter esse acompanhamento, se tem dúvida, se não tem, obviamente a corrida, de uma maneira geral, é um exercício que aumenta o risco de queda, então esse cuidado é muito importante. Tá relacionado também à sobrecarga do assoalho pélvico, quando o bebê já está mais pesado, né? Quando tá ali muito no comecinho ainda não tem tanta essa sobrecarga, mas a gente tem uma frouxidão ligamentar importante, o que pode favorecer a queda e pode favorecer essa sobrecarga. Mas mais importante do que você só questionar, talvez, o seu médico, é realmente você perguntar para quem entende, como o Tom falou, né? Conversar aí com um professor de educação física que trabalha com gestação, que entenda a fisiologia, porque às vezes, eu percebo muito no consultório, as mulheres estão muito preocupadas com carga, né? Então, eu, por exemplo, treinei CrossFit muito tempo e quem me assistia treinando grávida, eu ficava horrorizado, mas a minha carga era muito diferente no passado. Sim. E às vezes, a carga não é a maior preocupação. É muito mais importante você ter um acompanhamento da frequência cardíaca, você ter uma ventilação adequada, do que só a carga. Então, não é que a carga não seja importante, mas é porque tem outros pontos. Então, às vezes, você está com um profissional especialista, que te acompanha, que te direciona, faz toda a diferença. Então, entender aí se você está na dúvida, quer ter esse cuidado, não abandonar a atividade física de maneira geral. Hoje em dia, as contraindicações são mínimas possíveis, até umas que tinham contraindicações absolutas no passado, hoje em dia não são mais. A maior parte das contraindicações de atividade física são contraindicações relativas, né? E aí é aquela história, dependendo de cada paciente, do seu histórico, né? Mas eu posso dizer assim, de forma segura, que gestação e atividade física devem andar de braços dados, assim, que vai fazer bem para todas as gestantes. E sempre o pensamento, quando eu posso treinar, mesmo que eu tenha uma contraindicação absoluta? Quando é que eu posso? Porque tanto esse bebê quanto essa mãe só vão colher benefícios. Sem dúvida. E além do profissional habilitado, né, especialista naquele assunto, exames, né? Porque não é porque ele é especialista, como é que ele vai dar uma opinião no escuro? Ele precisa saber o mínimo, o básico de informações para saber direcionar, inclusive, qual tipo de atividade, qual a dose e resposta que você vai ter com relação a treino. Então é muito importante ter esse cuidado também de ter informação, porque não adianta eu emitir uma opinião sem a informação prévia da individualidade daquele ser humano, que cada pessoa tem a sua individualidade. E assim, a gestante não tem estudo, porque não tem uma pessoa que, eu tô gestante, você aqui cobaia. Não existe, né? Então, assim, eu tenho um lema que é: na dúvida, não faça. Fiquei com dúvida, porque a vida volta depois, né? Uma fase, depois vai voltar tudo ao normal. Do mesmo jeito, viu, amiga? Olha, eu tava grávida, aí o médico falou assim, o meu médico falou, eu não indico que você pinte o cabelo durante a gestação. E tem médicos que deixam. O meu liberou, já pintei. Liberou. Aí ele falou assim, se você quiser pintar, aí a responsabilidade é sua. Aí eu não vou pintar. não vou correr o risco. E aí eu esperei, né, o Pedro nascer. Aí quando o Pedro nasceu, e agora eu posso? Aí ele, agora também não, porque você está amamentando. É isso aí. Aí eu, nem agora amamentando. Mas eu não me aguentei, eu confesso que eu amamentando, aí eu pintei, mas eu passei a gestação inteira sempre, porque eu vi que várias outras mamães pintaram com todo o cuidado, sem amônia e tal. Então eu falei, agora eu vou. Mas eu consegui, a gestação inteira foi difícil. Uma coisa muito importante da gente falar também, a gente falou do profissional, às vezes do profissional que só quer falar, né? Mas assim, outra coisa importante é que às vezes hoje na rede social as pessoas têm uma vivência e acham que porque elas viveram aquilo deu certo, que elas podem replicar para todo mundo. Isso é muito importante. Então assim, por exemplo, eu sou nutricionista de gestante, então eu não atendo uma gestante, eu atendo 70 gestantes por mês, né? Então é uma experiência e um conhecimento totalmente focado. E a minha experiência como mãe, lógico que me ajuda no meu acompanhamento e tudo, mas a minha experiência como mãe não é suficiente para eu dizer que isso pode ou isso não pode. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje vocês duas sabem, vocês são influência aí, vocês conhecem esse mundo. E as pessoas hoje acham que tem muito isso, né? Porque deu certo comigo, eu vou indicar, todo mundo vai fazer, vai dar certo para todo mundo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso também, né? Por isso, sempre procurar embasar, né? Ter aquele embasamento científico atualizado. Aquilo que era há 10 anos atrás, hoje em dia não é mais, né? Quando a gente fala de gestação, existe uma limitação de estudo, mas hoje em dia a gente tem uma atualização muito mais robusta em relação a isso. Então, é muito mais fácil a gente conseguir tratar uma gestante hoje. Então, é um conhecimento atualizado, mas realmente embasado, né? Para não ser aquela coisa que, por exemplo, a minha mãe teve
uma criação e eu tive outra. Ela disse assim, mas você tá aqui vivinha, mas eu ter sobrevivido não significa que é bom o suficiente, né? Exato. Então, a gente tem que interpretar isso também, ter cuidado, né? Tanto com relação à alimentação, quanto com relação à atividade física. É isso aí. E com relação ao treino, pra gente finalizar essa parte, né, entrar aqui em outro assunto, a gente sabe que a rotina muda muito de vocês, né? Você que já é mãe, Amanda, e não deixa de ser mãe, já é mãe, né? Só que tá dentro da barriga também. Então, assim, importante entender que quando a gente tem, por exemplo, a proibição ou não da corrida, né? Eu acho que isso é muito realmente de cada caso, entender e tal, e os riscos que podem vir a acarretar ali com aquela prática, mas se tem um tempo curto para se exercitar, priorizar o exercício de força, treinamento de força, porque traz benefício de fato para a mãe e para o bebê. Então, fortalecimento muscular, fortalecimento do assoalho pélvico. Então, realmente, se tem pouco tempo para treinar dentro desse período, prioriza o treinamento de força, né? Em prol da corrida. Não estou dizendo que não pode correr, mas estou dizendo, pô, se você tem um tempo reduzido, Isso mesmo. faz aquilo que vai ser mais benéfico naquela fase que você está vivendo atualmente. Então, e isso seria uma é indicação. indiscutível, Tom. Até um adendo aqui, uma das principais complicações que a gente tem dentro da gestação é a diabetes gestacional. E o principal gastador de glicose é o músculo. Então, só aí já abre um parênteses grande de você precisa fazer exercício de força, né? Pilates é maravilhoso, hidroginástica, todas as atividades são super bem-vindas. Mas quando a gente fala de gestação e de benefícios, o treinamento de força supera qualquer um deles, né? E às vezes, eu sempre digo assim, não é porque eu implico em Pilates, eu tive estudo de Pilates durante anos, eu sou fisioterapeuta, então eu sou apaixonada. Na primeira gestação, eu fiz Pilates a gestação inteira também, mas quando a gente fala de benefícios, realmente treinamento de força, ele supera qualquer um. O professor foi super, eu tenho um acompanhamento da corrida, eu tinha, e ele foi super prudente, ele falou, olha, Ney, tem mulher que corre grávida, se eu fosse você, não custa nada parar, seu médico disse aí pra esperar esse começo, para, se der volta, se não, quando tiver o bebê, você vai voltar, não vai continuar tudo aqui, né, assim, é um momento especial, então, assim, tem mulher que vem, corre, que não dá problema, mas vai que dá com você, então, assim, porque tem a questão da pelve, né, que dizem que realidade, que o impacto, assim, não é... Tem a coisa, né, da sobrecarga, né, que é importante, mas essa sobrecarga, ela vai acontecer a partir do momento que o bebê já tem um certo peso, né? É isso aí. Mas a grande questão da atividade física é ali acompanhar o frequencímetro, atividade moderada, a ventilação, obviamente depende do peso do bebê e tudo, mas tem relação ao risco de queda também. Sim. Então aí Sim, é onde tem mora o isso, problema. Por exemplo, eu treinei CrossFit nas 2 gestações, acompanhada por um professor que entendia de gestação, mas é totalmente diferente. Então, toda a turma num treino e eu em E outro. de toda forma ainda não tira o risco de... Não. Porque o acidente ele pode acontecer, Claro, né, modalidade gente? de musculação, Mas, né? mas o que é importante, sobre isso a gente pode falar, eu posso falar com toda certeza. Tá gestante, a principal atividade é fortalecimento muscular, principalmente quando a gente fala de assoalho pélvico, porque Total, é a base para tu ter uma gestação saudável. Então, assim, se tá na dúvida se pode ou não a corrida, independente da corrida, uma coisa que você não pode fazer, vou fazer só a corrida. Então, assim, tá descartado totalmente, porque se tu só tem tempo para fazer uma atividade, faz aquela que é mais importante para você que tá gestante. Sim. Então, seria o trabalho de força, trabalhos específicos para o assoalho pélvico, então tem toda uma preparação até para, independente da tua escolha, se é gestação normal ou se vai ser parto normal ou parto cesárea, vai ter benefício do mesmo jeito. Então é importante ter eu tenho um essa lema da consciência. gestante, tá na dúvida, não faça, assim. Melhor Se não- gerou melhor não dúvida, arriscar. não arrisque, Mas não aí- custa nada esperar, é um tempo assim que a gente abdica realmente. Mas aí é importante de a coisas, a né? gente só enfatizar, porque assim, realmente no passado tinha muito isso. Engravidou, para de treinar. Só que hoje a gente sabe que não é mais uma coisa que é igual não treinar ou treinar. A gente sabe que treinar É fundamental, tem uma né? série de benefícios. Então a gente não tá falando de coisas iguais, isso aí. né? Então é importante a gente esclarecer isso, porque, óbvio, a gente pesada, cansada, com sono, é muito mais fácil ficar em casa e dormir, né? Verdade. Não, e eu vou esclarecer que eu tô falando assim dessa questão da corrida especificamente, que é um esporte que gera o impacto, né? Sim. Assim, que é realmente eu fazer uma corrida de rua. Enfim, eu tô falando em relação a isso. Musculação não, musculação É nunca 100% ouvi contraindicação, pelo contrário. É. É muito indicado, É um principalmente. ambiente mais controlado, é um ambiente que Principalmente- você tem assim, Você todo direciona controle, tudo, Não, né? direciona principalmente tudo, quem tem um exatamente. acompanhamento ou de um personal particular ou até de uma academia como a Green Life, que realmente
tem profissional que entende, eu já fui fazer treino lá sem personal, e eu fui acompanhada por um que passou até exercícios específicos para grávida, achei muito legal, né? Que a própria academia já oferece isso. Então, assim, musculação jamais contraindicado, né? Eu tô falando realmente do Sim. mérito da corrida, que tem essa dúvida. É isso aí. Agora, só voltando um pouquinho de como foi a minha gestação, eu esqueci de um detalhe. Mesmo me alimentando bem e treinando, aí chegou um momento que eu chutei um pouquinho o balde, aí eu comecei a comer muita besteira. E eu sou uma formiguinha, viu, Tom? Eu gosto muito de doce. E aí, como eu tava grávida, aquela coisa, tô grávida, vou comer um pouco a mais já, né? Já tô me sentindo meio inchadinha mesmo, aí liberei pra valer. Quando eu fui fazer aquele exame pra saber se eu tava com diabetes gestacional, deu que eu tava com diabetes gestacional. E eu fiquei super surpresa, porque eu pensava assim, não, eu não vou ter, não. Eu sempre me cuidei e tal. Só porque eu exagerei um pouquinho agora. E aí foi um susto, sabe? Quando deu positivo isso, aí eu me aquetei. Aí eu voltei pra real. Pro prumo, né? Engraçado. Deixa eu te perguntar agora, Lucília, com relação a isso. Essas síndromes metabólicas gestacionais, né? Em especial a diabetes, que é a mais comum, né? Vamos dizer assim. O que muda para ter essa facilidade de isso ocorrer no período de gestação? Existe algum estudo, existe alguma informação já relevante com relação a isso? Sim, é muito legal a gente falar disso. Na verdade, uma coisa clara que a gente sabe de forma de fisiologia, né, dentro da gestação, é que toda gestante tende a ter resistência insulínica, né? Então, resistência insulínica é o primeiro pé na diabetes, né? E por que isso acontece? Isso vai acontecer por volta ali de 26 semanas, basicamente porque a mulher começa a direcionar mais glicose para o bebê para ele ganhar peso e nascer. Então, isso é a fisiologia de Deus, né? Mas o que acontece... O que a gente tem hoje, né, que diferencia? Primeiro, hábitos errados da maior parte da população, sedentarismo, sono inadequado e idade materna avançada. Então, você tem ali 4 pontos que favorecem muito a diabetes gestacional. E diferente do que a maior parte das pessoas pensam, eu não preciso estar gordinha para ter diabetes gestacional, né? Além disso, ainda tem outro ponto. Às vezes, a mulher faz aquele exame e não dá um 92 ali na glicemia de jejum, mas dá 91. O corpo, ele não está preocupado com o número. Se é 91 ou se é 92, você tem que encarar que você está ali como uma diabetes gestacional. Então, o que a gente encontra hoje na prática clínica? Existe o que a gente chama de diabetes gestacional, que é essa que é desenvolvida nesse momento mais propício, ali por volta de 26 a 28 semanas, que é onde a gente faz aquele teste horrível, que é o TOTG, né, que você toma gororoba e tal. Mas hoje em dia, a gente está vendo diabetes diagnosticada na gestação. Então, são aquelas mulheres que tinham resistência insulínica, que tinham ovários policísticos Já antes, tinha uma predisposição. já tinham sobrepeso, alguma coisa, e na hora que engravidou, desenvolveu a diabetes. Então, essa não é a diabetes gestacional, é a diabetes desenvolvida na gestação. Então, basicamente, esses têm sido... o tem meu sido médico que a gente falou, tem Amanda, visto. talvez se você não tivesse grávida, você não estaria com Isso. diabetes, mas é porque realmente quando você tá grávida tem mais predisposição, né? É um ambiente favorável, né? Não, e de fato, eu acho que não tem a ver com peso, essas coisas. Porque eu vou te contar. Eu, gente, não tô com alimentação regrada, não. Docezinho todo dia. Aí eu fui fazer esse exame. Eu tava brigando com ela ali fora. Ela viu? quando sair daqui, eu vou resolver minha vida também. Aí fui fazer o exame há 2 semanas atrás, com 26 semanas, 27. Aí eu cheguei pra fazer o exame, meu Deus, eu tenho certeza que vai dar diabetes gestacional. Minha irmã, eu tenho irmã médica e tudo. Ela falava o tempo todo, eu vou deixar tu comer porque eu quero só ver teu exame. Não vou falar nada não, que quando sair esse exame tu vai mudar, vai ser obrigada a mudar. Todo mundo achava que ia tá. E o meu deu basicamente uma hipoglicemia, assim, no segundo falar teste, disso, hein? deu 51. Era pra, assim, quem tem diabetes ia dar acima de 180, salvo engano, o meu deu 51. Ela até falou, Nene, talvez seja por isso que tu é tão comilona, assim, tu deve fazer uma hipoglicemia muito fácil. E porque eu tinha certeza que ia dar diabetes, assim, porque eu realmente tenho consciência. Eu como muito bem legume, proteína em todas as refeições e tudo, mas eu como muito. Então, entre refeição e outra, eu vou estar sempre beliscando um doce. Se tiver doce na minha casa, é doce. Se tiver bolo, eu como bolo em 2 dias, entendeu? É muito disso, mas... o exame deu assim, eu fiquei em choque mesmo, que não deu a diabetes. Graças a Deus, né? Antes de a gente falar disso, né, que eu acho que tem uma explicação pra isso. Tem, Já sim. tá querendo contar aqui pra gente. Deixa eu fazer uma pergunta antes pra Amanda. Teve algum hábito alimentar que mudou depois que você teve neném? Tipo, que mudou e você não tá conseguindo mais abrir mão? Porque uma coisa é quando você tá na período de gestação, que você falou que teve mais vontade de comer doce e tal, mas aí nasceu.
Teve alguma mudança drástica na tua rotina alimentar? Durante a gestação? Não, durante não. Pós, agora que você já está Pós? com 2 meses pós-gestação, comparado com antes de você ter engravidado. Olha, não mudou nada porque eu tô comendo tudo que eu já comia, eu só tô evitando o álcool, mas assim, já cheguei a beber, mas deixei o leite estocado e aí fiz toda aquela história de esperar tempo umas 3 Sim. horas, aí descarto o primeiro leite, depois só na próxima mamada eu dar. Acho que a única coisa que eu tô fazendo isso é evitar a bebida alcoólica, porque eu sei que eu tenho que me preparar muito antes para deixar bastante leite estocado, mas do resto eu tô comendo de tudo. Não tô conseguindo seguir muita dieta, pra falar a verdade. Porque a amamentação tá me dando muita fome. Então foi isso que mudou. É, Né? ia Provavelmente. falar. Né? Tá me dando muita fome. Tem gente que diz que não sente fome, mas eu estou sentindo muita fome. Aí vamos lá. Me fala 2 coisas agora. Nesse caso, o que fazer? Né? Vai ter mais fome, natural, né? Tá ali amamentando, então qual a estratégia para esse tipo de situação da Amanda? E depois fala um pouquinho também, aproveitando, sobre a hipoglicemia gestacional. Bom, assim, no pós-parto, principalmente ali nos primeiros 3 meses, é uma fase onde o corpo da mulher, ele tá se adaptando àquele bebê. Então, a gente ainda não sabe, o nosso corpo ainda não sabe. Esse bebê vai mamar muito, vai mamar pouco, a gente não sabe. Então, existe uma adaptação nesses primeiros 3 meses. E por isso exige uma demanda nutricional um pouco maior, uma necessidade um pouco maior. Porque muitas vezes a gente, no primeiro mês, produz mais leite do que o bebê consegue mamar. Então, realmente é uma demanda energética aumentada, aumenta muito a fome, mas isso, a partir do momento que você completa 3 meses, em média, né, o teu corpo já começa a entender. O Pedrinho mama quanto? Ele mama tanto. Então, teu peito só começa a encher quando tá perto da hora dele mamar, porque o corpo é muito inteligente. E aí, essa fome também começa a ser regular. Como é que eu tenho cuidado com isso, né? Simplesmente evitando as tranqueiras, né? Evitando ficar comendo porcaria, buscar aquela alimentação mais natural possível, porque a alimentação da mãe também gera um impacto ali nas cólicas do bebê, nas fezes do bebê, nos gases do bebê. Mas com relação a macros, tem que aumentar um pouco? Tem uma relação? Tipo, aumenta mais o carboidrato? Ou aumenta de forma proporcional? Tem alguma regra com relação a isso? Tem, existe um aumento da necessidade geral, calórica mesmo, né? Aí o que a gente faz é um aumento de consumo de proteína para aumentar essa saciedade, para essa mulher não sair comendo as paredes, né? Mas o que é importante entender? Apesar da gente ter uma demanda calórica maior por conta da amamentação, e isso depende muito se a amamentação é exclusiva, se é um bebê mamador, se é menino, se é menina, tudo isso muda, mas é importante saber que quando o bebê nasce, a nossa taxa metabólica basal, ela cai muito. Então, ela cai, às vezes, ali quase 10%. Então, não é que entre em um equilíbrio. Mas a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas dizem assim, eu vou aumentar, eu vou emagrecer. Não necessariamente. E tem aquele ditado, né? Já que eu tô amamentando, eu vou comer por 2. Isso é um ditado que eu escuto muito. E aí? É o meu ditado grave. Tô comendo por 2, então não tem problema. Quando né? alguém vem falar da minha alimentação, eu já falo, gente, eu tenho 2 corações, eu tenho 4 pernas, 4 braços, entendeu? Assim, você não tem os órgãos duplos, né? E aí existe um equívoco nessa fala, porque eu brinco o seguinte, não é comer por 2, é nutrir por 2. E aí é importante porque a gente não tá falando só, vou comer por 2, vou dobrar os macronutrientes. Não. A gente precisa aumentar micronutrientes, porque você tá nutrindo por 2. O momento que o bebê realmente ganha peso é no 3º trimestre. Então, aquele peso que a gente ganhou no 1º trimestre e na metade ali do 2º nosso. Não trouxe nada pro bebê. É nosso. Tanto que eu faço um acompanhamento, a partir de 20 semanas, eu acompanho especificamente as ultrassonografias para ver a circunferência abdominal desse bebê, a circunferência craniana. Esse bebê tá muito gordinho? Esse bebê tá crescendo adequado? Será que a relação entre circunferência craniana, abdominal e o comprimento do fêmur tá adequada? E é uma coisa que a gente não fazia no passado. Então, assim, não é comer por 2, é nutrir por 2. E aí, obviamente, o que interfere muito nessa fome também é a má qualidade do sono. Quem não dorme bem vai ter mais vontade de doce e vai ter mais compulsão. E aí é uma fase que é difícil a gente dizer assim, vá dormir, porque você não vai, né? Você não consegue dormir. Mas aí é uma coisa que é consequência muito do que a gente tá vivendo, né? Até eu que sou pai, eu tenho um filho de 7, vai fazer 8 agora, tem uma meninazinha de 4. Rapaz, eu dormia, antes de ter filho, era uma pedra. A minha esposa disse que chegou a ter situação assim de ter que me acordar de urgência e eu não acordava, me batia. Acredito. Depois que eu tive filho, né,
Cara, eu não tenho mais sono profundo. Qualquer barulho, Leve. Tudo é já- alerta, né? eu já acordo já, porque é impressionante isso, que é uma coisa que eu achava que não ia acontecer comigo. Eu achava, inclusive, que eu ia acabar deitando por cima do meu filho, se ele viesse dormir eventualmente na cama, porque eu tinha um sono muito pesado. Eu tinha esse medo de sufocar. Meu Deus, eu vou sufocar esse menino se ele vier pra cama e tal. E é impressionante como a gente também consegue, Sim. o nosso corpo muda, como a nossa cabeça muda e como... Hoje eu não consigo nem lembrar como era antes. Eu não consigo lembrar porque, de fato, por mais que eles já estejam grandinhos, muda muito Total. a nossa vida. E, né, muda de uma forma que eu não consigo enxergar que vai voltar como era antes. Acho que não volta mais. Não, Até quando eles acho estiverem que não grandes. também. Muda Né? pra melhor. E muda pra muito melhor. Isso eu indico É. pra todo mundo. Quem tiver na dúvida de ter filho, gente, tem aqui, acho que é uma das coisas mais belas da existência do ser humano Mais ter filho. sublime, né? Eu acho que é o amor mais sublime. É um isso amor aí. que dói, gente. Ai, Mas aproveitando, falando agora da história da hipoglicemia para completar, né? O que é importante entender? Eu acho que eu falei ali anteriormente da resistência insulínica. A resistência insulínica, basicamente, você produz a insulina e o teu corpo não dá conta de ver que aquela insulina está produzida, né? A insulina é quem tira ali a glicose do sangue e guarda. Isso aí. E aí, na gestação, você tem uma resistência. Então, você produz mais. E aí, o que é importante? Quando você tem resistência insulínica, você faz momentos de hipoglicemia. Então, aquela mulher ali, por exemplo, terminou o almoço, dá uma sonolência, um cansaço. Se ela for ver a glicose dela do dedinho ali, ela tá fazendo hipoglicemia. Mas por quê? Porque ela tá produzindo insulina demais. Então, eu tenho o costume de acompanhar, né, exame muito frequentemente, todo dia, o tempo todo. Às vezes, a mulher tá com níveis de insulina que eu já várias vezes eu pedi para repetir porque eu não acreditava. E aí, o que acontece? São mulheres que fazem hipoglicemia de jejum. Então, tem ali de manhã 60 de glicemia, 65. E por quê? Aí é o que a gente tem que pensar. Quando a gente tem resistência insulínica, a insulina está sempre alta, durante a noite a gente faz um jejum obrigatório, jejum noturno, né, que a gente chama de jejum fisiológico. Aí o teu corpo não dá conta, ele joga aquela enxurrada de insulina, pega toda aquela glicose e aí você faz hipoglicemia. E aí é importante dizer que tem que ter cuidado com isso também. Porque glicemia, ela nem pode subir demais e nem pode cair demais. Ela tem que óbvio, ela vai subir e descer com a alimentação, mas ela tem que se manter como se fosse uma curva constante ali. Ela não pode fazer pico e queda E alta. até mais perigoso quando tá baixo, né? Inclusive tem casos de Sim. pessoas que fazem manipulação com a insulina, né? Então, tem uma área específica da área de treinamento que faz o uso da insulina de forma exógena que morre porque Entra em coma, né? entra em coma porque não tem glicose, o corpo, e às vezes a pessoa não consegue se restabelecer, não tem uma pessoa próxima, então realmente é até mais perigoso se a gente for considerar risco, Sim. né? De estar com a glicemia baixa comparado Aí com vale a pena fazer uma ceia, tá? Uma ceia, botar uma gordura boa junto, porque aí essa ceia, junto com essa gordura, vai fazer um esvaziamento gástrico mais lento e você não vai fazer hipoglicemia. Aí tem que cuidar, porque também não pode oscilar nem pra cima nem pra baixo. Não, acho que comida não tá faltando comigo, viu? O problema é outro aqui, porque comida aqui tem demais. Neiane, me fala um pouquinho como é que tá sendo, quais medos você já sentiu nesse período de gestação? Tem algum ainda que você tem sentido? Algum medo, assim, de algum pensamento que faz você ter um pouco de receio? Eu ia até entrar no mérito do sono também. Eu acho que como a gente tá nessa era de muita informação, você abre o Instagram, tem muita notícia de mulher que sofre aborto, né? Que perde bebê, às vezes no começo ou já bem evoluído, enfim. E isso me causava muita ansiedade no início, assim, parecia que eu tava muito feliz de estar grávida e ao mesmo tempo eu sentia que aquilo ali podia... Aterrorizante, E é porque eu sou muito, assim, uma pessoa que tem muita fé. Eu sou católica, eu tenho muita fé, eu confio muito. Acho que ele me deu, se fosse pra tomar, é dele, entendeu? É algo que é um presente de Deus. Então, assim, ele faz o que quer, eu confio muito em Deus. Mas me dava muita ansiedade. Eu acho que... E eu tinha muito quadro de compulsão alimentar, né? Então, eu senti tanta ansiedade no começo que isso desencadeou muito a minha compulsão, assim, de ficar comendo desesperadamente, muito, muito, muito. E eu não dormia. Eu lembro que sei lá, até fevereiro, eu descobri no comecinho de dezembro, né? Até fevereiro, eu não dormia, assim. Eu dormia 3 horas seguidas no máximo. E era aquele sono acordado, sabe? Assim, Sim, que você fica... picado, né? E você sente até um Muito taquicardiazinho, leve, né? muito leve, um taquicardiazinho. Isso assim, porque eu cortei cafeína, cortei tudo. Então, realmente era da ansiedade. Tinha muito medo de perder. Muito, muito, muito medo. Como Então, é que tá assim, hoje? hoje, assim, eu ainda não me sinto 100% segura, mas
eu rezo muito, tento abstrair isso, e eu tô, já estamos um dia de cada vez. Aí eu tento muito viver o presente e não pensar muito assim a longo prazo, né? E é um desafio porque você trabalha com mídia digital, então, de certa forma, que uma forma de você evitar é parar de ver. Mas no teu caso, que tá ali conectado o tempo todo, é mais complicado. E assim, o Instagram eu, graças a Deus, a minha rede, assim, de mulheres que me seguem, 99% é maravilhosa, mas tem aquelas inconvenientes que vêm soltar comentário desnecessário, né? Assim, tem muita gente que não tem noção e fala de coisas trágicas, de perdas e de tragédias e de coisas quando vê você, coisas que não tem necessidade, né? Então, assim, eu tento relevar, tipo, é o que eu me apego muito em Deus, assim, eu acho que é a vontade dele, mas como eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, eu tive uma irmã que passou por uma perda, graças a Deus ela teve o bebê arco-íris logo depois, né, que é a minha afilhada perfeita. Logo em seguida ela engravidou, assim, foi... Mas assim, como eu senti na pele, eu sofri com isso e tudo, isso me causava era o gatilho da minha insegurança vinha daí, eu acho, né? Mas hoje, assim, eu tô mais tranquila em relação a isso, tô dormindo bem, já consegui controlar mais a alimentação, voltei a treinar, assim, né? Não tô tão frequente, mas já tá melhor. Mas é isso, é um dia de cada vez. E medo também, muita gente faz medo de parto, né? Amamentação, essas coisas, mas eu tento levar... E uma coisa que assim, você já falou aqui, uma coisa de cada vez. Normalmente tem que pensar nisso. Então, viver o presente, deixa o que é pra frente lá pra frente, porque aí isso facilita também um pouco, né? Exatamente. Amanda, você falou em algum momento aqui na nossa conversa sobre que tá começando a voltar a treinar. Então me fala, você que é mãe de primeira viagem, como é que tá sendo a volta com relação a quantos dias você de fato tá conseguindo? Porque antes você, pelo que você comentou, que você treinava praticamente todos os dias. Como é que tá hoje a prática? Não o que você tá planejando, mas o que tá acontecendo de fato. Após agora, você começou a treinar quando? Assim, ficou liberado a partir de que período? Eu comecei a treinar novamente, eu acho que tem só menos de um mês, tem pouco tempo, né? Nesse mês você conseguiu ir quantas vezes? E eu não tô conseguindo ir muito, não. Por exemplo, a semana passada eu consegui ir mais ou menos uns 4 dias. Foi bom ainda. Aí foi bom, mas aí essa semana eu ainda não consegui ir em nenhum dia, porque a babá que trabalhava lá em casa não pôde mais ir, a gente trocou de babá. Então ontem, antes de ontem, eu passei o dia passando tudo pra nova babá. Então muda toda a rotina da casa, passei o dia também fazendo comida com a minha mãe, deixando as comidas congeladas. Então, assim, acabou que foi um dia tão cansativo que eu falei assim, não, sem condições de... Tá sendo um desafio, então. Então é um desafio, porque tem que ter muita força de vontade, não a vontade de ficar em casa, e às vezes eu fico com, não quero me desgrudar dele. Eu já ia perguntar isso, rapaz, você leu. Deixa eu te perguntar, e o sentimento de culpa que muitas vezes tem, de você achar que tá sendo uma mãe ruim, que tá deixando o filho sozinho por algum momento, isso passa na tua cabeça também? Já chegou a passar, mas ao mesmo tempo, aí eu já me culpo de eu não estar me cuidando, aí tem aquela comparação com outras mamães que eu tento não me comparar, dizer, caramba, ela já tá com esse corpo e ela teve neném mais ou menos na época que eu tive e eu ainda tô assim, mas aí a gente tenta não se comparar, essa comparação vem, é inevitável, mas a gente sabe que cada um é de um jeito, cada um tem sua vida, cada um tem sua rotina, né, então é respeitar o seu corpo e a sua rotina, aos pouquinhos, eu sei que as coisas vão voltar ao que era, mas eu também... porque, assim, ou não, né? Ou não, né? Tá tudo bem, são novas fases. Olha, todos os dias eu olho pro Pedrinho e eu digo assim, meu Deus, como ele já cresceu, como ele tá diferente. Parece que eu vou dormir com um bebê e eu acordo com outro bebê, porque essa fase cresce muito rápido. E eu não quero perder isso, eu quero viver isso intensamente. Então, quando eu saio de casa, às vezes eu fico assim, ai meu Deus, eu não quero ficar muito tempo fora, eu quero ficar com ele, mas eu também não quero deixar de ser quem eu era, a Amanda, mas também eu quero mudar também, eu sou uma mãe, é uma coisa meio contraditória, mas vocês estão me entendendo? Você tá encontrando uma nova identidade, né? Uma nova Amanda. Você é uma pessoa nova. Eu brinco que no pós-parto, por isso que eu digo assim, quando a mulher engravida, ela tem que procurar um acompanhamento, ela tem que tentar se entender, porque muitas vezes a mulher entra numa depressão pós-parto porque ela não se reconhece. A sensação que dá é ruim falar, mas é mais ou menos isso, é como se a gente estivesse num buraco, ninguém tá lá nesse buraco com a gente não vai sair nunca. Mas não é isso, né? Você vai passar por aquele momento difícil e vai voltar a ter uma vida, mas você não é mais a mesma mulher, você é uma mulher diferente, possivelmente muito melhor. Graças a Deus. Mas a gente tem que reconhecer, tentar trabalhar isso, e como eu sempre digo,
não existem filhos felizes sem mães felizes. Então, quando você tá no momento, né, de muita tensão, dificuldade de rotina, cansaço, olheira, isso, às vezes o treino, que seja 30 minutos, é um momento libertador, Sim. onde você volta a ser a Amanda, né? E como faz bem, eu me sinto tão bem depois que eu volto do treino, que eu digo, ainda bem que eu fui. Então dá aquela preguiça, Isso. mas depois que Você a gente volta a ser- Não, e eu ia entrando nesse mérito, né, de se reconhecer a pressão estética que a mulher sofre, né? Eu era, assim, fitness, né? Então, assim, eu me sinto muito frustrada de estar vivendo isso na minha gestação, né? Eu me olho no espelho e não me reconheço. Assim, no meu banheiro tem um espelho de corpo inteiro. Aí eu tô lá escovando os dentes, olho assim pra trás, meu Deus, eu não tinha uma celulite. Eu me olho assim, eu me sinto deformada. Eu entro no elevador, eu viro de costas. Sério, eu tô com esse problema de imagem. Ao mesmo tempo, eu não tô nem aí, entende? Graças a Deus, eu nunca liguei muito pra opinião alheia. Então, isso me incomoda porque eu me comparo comigo mesma, né? Antes da gestação. E eu sei que eu poderia ter me cuidado, eu sei que... Mas, enfim, já tô aqui, beleza. Aí eu fico pensando, eu tava acompanhando algumas amigas depois do parto, né? Eu vejo amigas, assim, próximas que acabaram de ter bebê, não faz nem um mês, tá? E já estão se preocupando com coisa de estética. Indo pra clínica de estética que eu vi recentemente, cuidando de criolipólise, fazer cabelo e não sei o que. Aí eu fico assim, meu Deus, a mulher, a gente já tinha essa missão, assim, que é uma coisa sublime, né? Uma coisa, assim, sobrenatural mesmo, de você gerar uma vida, de você ter um filho, de você ter um bebê e passar por um momento super delicado que vem a amamentação, que vem a criação mesmo, né? E ainda ter que se preocupar de estar voltando para um corpo, né, esteticamente. Essa pressão de voltar É muita logo, loucura, né? porque eu acho que a pessoa... Assim, eu me vejo do jeito que eu tô, dói em mim por mim mesma. Não tô nem... Meu marido é maravilhoso, me bota pra cima, enfim. Meus amigos também. Enfim, não é algo comigo mesma. Mas eu sei que quando eu tiver o bebê, eu vou ter o meu tempo pra ele e isso aí vai ficar pra depois, ó. Quando der, deu. Se der pra voltar a treinar, tá ótimo. Se der pra voltar pras coisas, tá ótimo. Mas eu vejo que tem muita mulher que se incomoda, né? De se apresentar com um corpo diferente pra sociedade. E é muito triste você ver isso. Uma pessoa com um bebezinho tá saindo pra cuidar da estética, entendeu? Coisa que eu acho que é tão segundo plano. E eu sei que a gente sofre isso, essa pressão. Principalmente quando a gente trabalha no Instagram, né? Com imagem. É muito difícil. Eu entendo, não que a pessoa não vá se cuidar, é legal ela se cuidar para ela se sentir bem e tal, mas que isso não seja o mais importante, a prioridade naquele momento. É uma fase tão bonita, é uma fase tão especial e passa tão rápido. Isso. Eu acho assim, a vida da mulher, né, a vida da mãe, ela é uma vida de equilibrar os pratinhos, né? Mas esses pratinhos a gente tem que dar prioridade, né? Então, às vezes tem um pratinho que tá parando de girar e que você precisa dar uma empurrada ali. Então, eu acho que existem momentos para as coisas e a gente tem que se preparar para isso, né? Você tem 9 meses para ir se preparando para esse momento. E sim, eu não sou nada contra, inclusive eu sou uma pessoa, como eu falei, eu treinei até praticamente o último dia possível de treino, né? Voltei ao meu corpo extremamente rápido, então, só que aí o que eu penso? Às vezes é uma inversão de valores. Se a gente quer manter isso, se isso é um foco, uma necessidade, você tem que se preparar previamente, né? Esse é um ponto. Não quando já tá o bebê nascido e você tá deixando de amamentar, deixando de estar com o bebê para estar fazendo outra coisa. Porque tudo precisa de prioridade. E o ser humano, ele é diferente de várias raças, né? Você vê ali, quando um bezerrinho nasce, ele já cai ali em pé, em 10 segundos ele tá andando. Se largar um bebê recém-nascido, ele morre. Então a gente tem que entender, tem que enfrentar que isso é uma fase e tentar se reconhecer de outra forma. Porque naquele momento inicial, o foco e a prioridade é aquela criança. E aí, se a gente não prioriza, se não foca, se não tá nesse tempo, a gente se arrepende lá na frente. É tanto que eu tenho 2 filhas, né? E eu estudo muito, né, nessa área ainda hoje. É assim, realmente, eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas eu digo sempre pro meu marido, o que me deixa mais feliz é que eu fiz absolutamente tudo que eu podia, que eu queria pelas minhas filhas. Então, eu me dediquei, e é esse o ponto. Porque depois que cresce, não tem mais o que fazer. Passou aquela fase onde a gente é idolatrado, é curto, né? E o corpo a gente cuida a qualquer momento, né? O bebê, a gente só vai viver aquilo ali, é um dia, o dia que passou. O corpo não, tem a vida aí toda pra correr atrás, né? Mas é porque a pressão, principalmente pra quem trabalha em rede social, é cruel. O principal, acredito assim, que o principal que a gente tem que pensar, vocês, né, eu
eu falo como profissional, não como quem tá sentindo na pele, que não dá pra gente se colocar, não tem como. Isso aí é uma coisa que só quem vive realmente vai saber. Mas eu costumo dizer o seguinte, que com relação ao exercício, a gente tem tanta coisa para fazer, né? A gente sempre vai ter muita coisa para fazer e eu acho que é só pensar não na estética, mas que eu preciso disso para a saúde do meu bebê, que ele tá amamentando, eu preciso disso para minha saúde, para que eu possa dar melhor condição para ele, porque também muitas vezes a gente fala, e realmente isso pega muito de que passa e não volta, não vai voltar, e não volta, e se tiver outro filho, é totalmente diferente, então não, são momentos únicos de fato, mas até pra gente viver bem aqueles momentos, é importante a gente se cuidar um pouquinho, e aí não precisa ser como antes, né, porque uma coisa eu treinava 2 horas por dia, cara, peraí, não dá 2, mas dá 20 minutos, gente, 20 minutos de atividade física diária vai trazer benefício pra saúde, pro bebê, pra você, então é adaptar a nova rotina, é assim, o feito é melhor que o perfeito, aquele velho ditado. Então, qual é o meu perfeito hoje? O que está na condição de eu conseguir realmente executar, mas que vai me trazer um benefício e um benefício para o meu filho. E que não vai atrapalhar a minha rotina, a minha vida, de estar ali vivenciando cada segundo, cada momento com ele, né? Então, acho que, aproveitando já, essa minha mensagem final, né? Que a gente já está aqui finalizando, e eu queria que vocês dessem a mensagem final de vocês. Então, que vocês podem mandar de recado para quem está assistindo a gente e agradecer já de antemão a presença de cada um de vocês. Olha, eu queria dizer aí, tanto para as mulheres que desejam ser mães, né, quanto para as mulheres gestantes, que é assim, a gente fala de muita mudança, é muita coisa, muita novidade, mas vale a pena toda a mudança, todo o cabelo branco, né, toda a dificuldade, a falta de sono, vale muito a pena. E se você vai passar por essa fase, se você está perto de enfrentar ou está gestante, né, procure suporte, né? A gente tem hoje para quem pedir ajuda, né? Então procure suporte na área especificamente, para que você não tenha dúvida, você não tenha medo, para que você tenha mais segurança na gestação e curta, né? Eu brinco dizendo que a gestação, para mim, é a fase mais plena da vida, né? Então, assim, viva com plenitude, curta o seu bebê, imagine, se delicie imaginando, né? E aí, procure suporte, porque aí você consegue estar segura diante de todas as atitudes, o que você está fazendo, quando você tem algum problema, você tem a quem recorrer, que eu acho que isso vai trazer mais tranquilidade, e quando aquele bebezinho nascer, você vai dizer, eu fiz o que eu pude, eu estou satisfeita, deu tudo certo, amém, eu espero que você esteja aí do outro lado e dê tudo certo para você também. A minha mensagem é uma que mexe muito comigo, que é que você pode viver dentro da sua realidade o melhor dentro da sua rotina, né? Porque nem todo mundo tem acesso, condição financeira para ter muitos suportes, muitas coisas, mas a gente sempre consegue fazer o melhor na nossa realidade, na nossa rotina, que se alimentar bem é fácil, treinar é fácil. Hoje em dia tem muito treino online, né? Dá para você fazer de casa. Os melhores alimentos são os mais baratos do supermercado, né? Os legumes, as verduras, as frutas, enfim. E que cada gestação, cada maternar é diferente, é individual. Totalmente. Até, assim, uma mãe muda de um filho para o outro. Então, assim, eu tinha uma expectativa que a minha gestação seria totalmente diferente. Não está sendo, mas eu estou muito feliz e realizada. Muito grata a Deus por estar com o meu presentinho aqui a caminho. E é isso que eu tenho para falar para vocês, realmente, que não se cobre, não se compare. Se você quiser se comparar com você mesma, a quem você já foi, quem você quer ser, enfim, que a vida é isso e cada um, né, tem uma realidade, tem uma fase e é isso. Falaram basicamente quase tudo que eu já ia dizer, né? Eu ia falar principalmente sobre o que a Nayane falou, que é a comparação, não se comparem, cada gestação é única. E dê o seu melhor, sabe? Que você tá dando o seu melhor, tá ótimo. O seu filho, ele vai precisar só de muito amor. Vão ter dias que você vai chorar, que você vai ficar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E vão ter dias que você vai olhar que você olha pra cara dele, já esquece tudo. Já esquece, porque a gente fica assim, ai meu Deus do céu. Tem horas que minhas costas doem. Que eu coloco ele no meu colo pra dormir. E aí ele só quer dormir em pé, eu fazendo assim, né? Ninando ele assim. E aí, quando eu sento na cadeira, ele chora. Aí eu tenho que me levantar de novo, minhas costas começam a doer. E aí eu comecei a chorar, teve um final de semana que eu comecei a chorar. Então, assim, não é todo mundo que vai ter condições de ter babá, não é todo mundo que vai ter uma rede de apoio para lhe ajudar. Então, a gente sabe que não é fácil, alguns momentos muito, né, desgastantes, mas ao mesmo tempo é um amor muito grande, é uma sensação
tão linda, tão pura e só vem pra somar. Então é isso. É pouco tempo pra muita coisa. Se a gente fosse aqui conversar, ia ficar 2 horas aqui. Ia ser pouco. Papo tão legal. Pode me chamar mais vezes, que eu adorei participar. E eu espero que a gente possa ter tirado algumas dúvidas. Se a gente for entrar no lance de amamentação também, é mais 2 horas pra conversar. Sim. Sem dúvida. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.